Oi, amores, saudade de vocês. Mas vamos tentar, né? Tô tentando fazer um vídeo aqui, minha internet é o ó do Borogodó, mas eu tô tentando. Vamos dar uma pincelada, na verdade, sobre os conteúdos que caíram na prova, né? Então, nós vamos falar, o conteúdo vai ser coesão. Então, nós temos a coesão textual e as suas respectivas divisões, que é a coesão referencial e a coesão sequencial. Então, o conteúdo da nossa prova será esse. Lembrando que a prova terá apenas, 4 questões. Então, ela vai estar bem fácil. Bem fácil e se vocês entenderem o conteúdo, porque não adianta eu ter 4 questões, passar 4 questões e vocês não entenderem nada. Então esse é o momento. Tem dúvida? Deixa no mural, deixa descrito lá, ou então manda um zap para titia que eu tentarei ao máximo ajudá-los, tá? Pessoal que não está assistindo às aulas, pessoal que não está colocando a presença, que não está dando ok, professora, eu tô aqui, eu vi, vai ficar sem ponto. Vocês viram a nota de vocês em redação, ficou muita gente com nota baixa. Não sou santa milagreira, eu tento ajudar, mas eu não faço milagres, ok? Então vamos lá para o que interessa, que é o nosso conteúdo. Então vamos começar com coesão textual, tá? Então a coesão textual é a conectividade entre os termos de um texto que vai receber esse nome. Então o que é coesão textual? É a conectividade entre os termos de um texto. Repetindo, coesão textual é a conectividade entre os termos de um texto. Então, nós vamos poder estabelecer a coesão por meio de palavras que vão fazer a referência. Se eu tenho essas palavras que vão fazer a referência, eu vou ter uma coesão referencial. E também eu posso estabelecer uma conexão entre as sequências textuais. Se eu faço uma conexão entre as sequências textuais, nesse caso eu vou ter uma coesão sequencial. Então, voltando. Coesão textual é a conectividade entre os termos de um texto. Coesão referencial, ele vai dar a referência, ok? Vai referenciar uma palavra, algo, alguma coisa. Conexão, ele vai tratar sobre coesão sequencial. Se eu tenho uma conexão entre palavras, eu tenho coesão sequencial, ok? Então, vamos lá. Olha, a coesão referencial, ela pode ocorrer por substituição gramatical. Ela vai se relacionar aos elementos empregados na construção de um texto que não podem ser compreendidos de forma isolada, havendo a necessidade do resgate de outros termos. Então, ele vai poder acontecer da seguinte forma: nós vamos poder usar pronomes, nós poderemos usar advérbios e poderemos usar numeral. Isso tudo para fazer uma coesão referencial por substituição gramatical. Lembra lá no exemplo do livro? Volta lá no livro, na página 311, tem um exemplo. Olha lá. Stella Renner aborda em seu documentário questões alarmantes sobre a alimentação infantil. Então, nós temos Stella Renner, que está em negrito, e temos o pronome seu. Seu está se referindo a Stella Renner. Entendeu? Então, eu tenho uma coesão referencial por substituição gramatical. Por que é coesão referencial? Lembra que a coesão referencial, ela vai estabelecer, ela vai dar referência, estabelecer não, ela vai referir, vai dar uma referência a uma palavra, uma situação. Que palavra ou situação é essa? Ou ela vai vir como um pronome, ou ela virá como um advérbio, ou virá como um numeral. Ok? Vamos lá. Seguindo adiante, lá na página 318, nós temos a coesão lexical. Vocês vão ver que eu estou olhando para o lado, é porque a apostila de vocês está aqui ao lado e eu estou acompanhando pela apostila, tá? Então, eu tenho a coesão lexical, eu vou utilizar pronomes, sinônimos, hiperônimos ou nomes genéricos. Então, vamos lá. Além dos mecanismos de retomada e antecipação por outras classes gramaticais,
vistos no capítulo anterior, podemos evitar repetições desnecessárias em um texto. Então, como é que nós vamos evitar essas repetições? Nós vamos fazer uso dos hiperônimos, nós vamos fazer uso dos sinônimos e nós vamos fazer uso também dos nomes genéricos. Então, usos do sinônimo. No caso, você vai substituir a palavra por uma outra palavra que tenha o mesmo significado. Vamos supor, se eu tenho... Aqui no exemplo está dizendo a sugestão de meninos e garotos. Alguns meninos preferem refrigerantes a sucos. Esses garotos podem apresentar problemas futuros em relação ao peso corporal. Né? Temos um exemplo disso. Mas, voltando para a aula, o sinônimo, eu tenho o termo garotos e o termo meninos. Então, eu tenho duas palavras que querem dizer basicamente a mesma coisa. Então, uma vai ser sinônimo da outra. Você pode fazer essa substituição, entendeu? Agora, vamos lá para os hiperônimos. Estou enrolando um pouco, mas vai melhorar. Não se preocupa não, é a minha primeira vez. Damos o nome de hiperônimos às palavras de sentido geral, né? De sentido abrangente. Então, podemos referir a uma pessoa que é nativa da América do Sul, que são sul-americanos, como os brasileiros, os argentinos, peruanos, chilenos, etc. Então, vamos lá. Os índices de sobrepeso e obesidade estão crescendo no Brasil. Uma em cada pessoa está acima do peso no país. Gente, eu não sei porquê, mas só tá caindo coisa de peso, né? Mas tudo bem, pula essa parte. Então, hiperônimo. Hiperônimo, ele vai dar um sentido geral, é abrangente. É algo que vai poder dar a nomenclatura de algo que é grande, entendeu? Eu não preciso falar... se eu tô falando do meu país, qual é o meu país? Brasil. Algo que é abrangente, que está aberto para muitos, entendem? Indo lá para o uso de palavras, né, de nomes genéricos. No caso, em nossa língua, alguns hiperônimos são considerados coringas. Eles são nomes genéricos porque podem substituir muitos outros nomes ou termos, como a gente vai observar agora. Exemplo. Eu tento, mas não consigo entender esse negócio. Esse cálculo de IMC sempre me confunde. Olha só, negócio está se referindo ao cálculo de IMC, que é índice de massa corpórea. Tem até uma atividade no livro, eu ia passar para vocês, eu falei, não, vai mexer com a cabecinha deles, eu resolvi não passar. Então, nomes genéricos, você consegue falar, descrever uma situação sem realmente explicar o que você está dizendo. Ah, pega aquele negócio ali para mim. Aí você tá vendo, vamos supor que o negócio seja um porta-retratos. Ah, pega o porta-retratos ali para mim. Você sabe que é um porta-retratos. Aí eu quero que você pegue o porta-retratos, mas eu não quero falar o nome do porta-retratos. Ah, pega aquele negócio ali pra mim, aquele negócio onde eu coloco foto. Qual é o negócio que eu coloco foto? Porta-retrato, né? Então, são nomes genéricos. Lá no capítulo 18, nós temos a coesão referencial com o uso de expressões descritivas e nominalização. Isso é importante, tá? Um dos mecanismos muito usados para melhorar a coesão textual é o emprego de expressões descritivas. Essas expressões, elas revelam uma caracterização situacional, ou seja, determinando referente, entre parênteses, né, a palavra-chave, retomada por meio de uma descrição apropriada. Então, o que acontece? Nós temos, diante disso tudo, isso tudo vai acontecer diante de um determinado contexto, tá? Vejamos o exemplo. Visitamos o Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, algumas pessoas lutam para exibir nas praias um corpo perfeito. Visitamos quem? O Rio de Janeiro.
tá? Na Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa é quem? Quem é que é conhecida como Cidade Maravilhosa? O Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma expressão que é descritiva, está descrevendo a cidade do Rio de Janeiro. Como é que é a cidade do Rio de Janeiro? Maravilhosa. Aí, nós temos também uma situação que se chama nominalização. É quando substituímos um verbo por um nome com sentido equivalente. Ou realizamos um processo inverso. Nós empregamos um recurso coesivo chamado nominalização. Então, eu vou ter uma nominalização quando eu fizer a substituição de um verbo por um termo que vai ter o mesmo valor, tá? Um ponto interessante é que nós realizamos esse processo e ele é um processo que é considerado inverso. Por quê? Porque nós temos a substituição do verbo por um nome de sentido equivalente. Temos a substituição de um verbo por um nome, ou seja, por um substantivo, tá? Então, vai ser nominalização, por quê? Porque ele vai empregar o recurso coesivo. Ele vai empregar o recurso coesivo nominalização, porque ele vai tirar o verbo e vai colocar um substantivo com sentido equivalente, ok? Então, vamos ver um exemplo. Olha lá. Ao final da investigação, tá em negrito, o jornalista decidiu registrar tudo que viu em um livro. Todos admitem que ele foi ousado em investigar gigantes da indústria alimentícia. Gente, investigação, investigar. Investigar, verbo. Investigação é o quê? Substantivo. Muito bem para quem pensou. Olha só, temos também a elipse. A elipse nada mais é do que uma omissão de palavras. O que é uma omissão de palavras? Omitir. Omitir é a mesma coisa que eu não contar, eu não falar. Não é esconder, é parecido, entende? Mas é uma omissão de palavras, né? Então, vou ler o exemplo para vocês e vocês acompanhem aí. Ainda que eu já tenha lido artigos e livros e assistido a alguns documentários sobre os alimentos ultraprocessados, eu não tinha uma ideia de que os alimentos ultraprocessados eram tão nocivos à saúde. O que é elipse? Vocês observem no exemplo de vocês que os dois pronomes eu estão entre parênteses e também os alimentos ultraprocessados também estão entre parênteses. Por quê? Porque eu posso simplesmente falar a frase, falar essa oração e omitir esses pequenos dados, essas palavras, ó. Ainda que já tenha lido, quem já tenha lido? Eu, fica subentendido, né? Artigos e livros e assistido a alguns documentários sobre os alimentos ultraprocessados, não tinha uma ideia de que eram tão nocivos. Quem é que não tinha ideia? Eu. E quem é que eram tão nocivos à saúde? Os alimentos ultraprocessados. Fica omitido, não preciso colocar aquela informação ali de novo. Por quê? Porque ela já está ali implicitamente. Os alimentos ultraprocessados, ele está realmente ali. Agora, o pronome eu, ele está implícito, ele está ali contido no verbo, ó. Ainda que já tenha. Quem tenha? Eu tenho. Que eu tenha lido, entendeu? O final A, ele indica o meu pronome eu, tá? Ele tá falando, está se referindo a mim. Então, fica subentendido. Então, eu posso usar o quê? A elipse. Eu não preciso colocar o pronome, eu não preciso repetir aquelas palavras todas ali, porque vai ficar, eu vou omitir aquela informação e a oração ela não vai perder o sentido. Entenderam?